Salve, torcida corintiana, começando mais um quadro aqui, Papo de Corintiano. Tô aqui com meu amigo Luca Tony aqui na casa dele aqui. Seja bem-vindo, meu parceiro. Tamo junto aí. Bom, a gente vai estar falando um pouquinho de histórias do Corinthians, né? Hoje a gente vai estar fazendo um pouquinho diferente o quadro, né? Como de costume, a gente sempre vem mudando aqui, né? Com cada convidado aqui diferente. A gente tenta fazer uma dinâmica aqui, um bate-papo descontraído, né? E hoje a gente vai estar contando mais histórias, né, de Corinthians, né? Bom, meu amigo, te pergunto, cara, como que começou a história do Corinthians na sua vida, assim? Como que começou a sua paixão pelo Corinthians? Você teve alguma influência que fez você ser corintiano, né? O que fez você ser corintiano aí? O pessoal conhecer um pouquinho da sua história, né? Fala um pouquinho de você aí, sua cidade, onde você mora, sua idade e tal. O que é o Corinthians pra você hoje? Seja bem-vindo aí ao Papo de Corintiano, meu amigo. Bom, primeiro, obrigado aí por convidar aí para esse quadro aí. A nossa amizade aí vem de anos já, né? Mas vamos começar desde o começo. Para surpresa de muito, assim, não sei, né? Como me conhece, até quem me conhece há muito tempo, quando eu me entendo por gente, eu torcia pro Grêmio, com 5 anos de idade, eu era gremista. Só que aí, tava passando um joguinho aí qualquer aí na TV, que era Corinthians e Vasco, final do Mundial de Clubes. E quando eu vi o Corinthians ganhando aquele título mundial, ali eu me apaixonei pelo Corinthians. Eu falei assim, esse é o time que eu quero torcer, esse é o time que eu quero levar para minha vida. E ali começou uma história de muito amor, uma história de muita fidelidade, de nunca abandonar o time. Já vi o Corinthians cair, já vi o Corinthians ser campeão do mundo, já vi todas as emoções possíveis para um torcedor. Então, só que o começo de tudo, eu lembro que foi o ano 2000, o Mundial de Clubes. Bom, pessoal, assim, todo mundo já sabe, né, tá cansado de saber, né, como que foi o começo do Corinthians na minha vida, né, e não é diferente, né, eu acho que o torcedor corintiano, né, gente, ele se mexe muito, né, pra decidir estar torcendo para um time, principalmente pela identificação, né, torcida, jogadores, né, o sentimento que um clube passa para um torcedor, né. Vocês acabaram de ouvir aí o Luca Tony, né, falando aí a razão dele estar torcendo pro Corinthians, né. Eu volto a repetir, né, foi por causa da torcida, por causa do jeito de jogar, os jogadores, enfim. Esse sentimento transmite pro torcedor, né. Enfim. E agora, né, a próxima pergunta, né, na verdade pergunta não, né, na verdade eu vou estar contando junto com meu amigo Luca Tony aqui, né, um pouco da história como a gente se conheceu, né, e tal. A gente que era jogador. Sim, pessoal, a gente era jogador de futebol. A gente que jogava no Sene, que era um clube que, coincidentemente, olha como o Corinthians sempre fez parte da nossa vida, né? Era uma parceria, era Sene Corinthians, era uma parceria que tinha aqui. A gente é de Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul, né? Temos a mesma idade, 28 anos de idade. E assim, pessoal, a gente se conheceu jogando bola. Sim, pessoal, no Sene. A gente fazia parte da categoria Sub-17, né? A gente, na época, tinha 15 anos de idade, 15 para 16, né? A gente já estava indo pro Sub-20, né? Depois de alguns anos, né? Infelizmente não aconteceu isso por conta que fechou as portas do Sene, né? Que para quem não sabe, esse Sene Corinthians, o dono era o Reverendo Mu, né? Sul-coreano aí que faleceu e a família não deu continuidade no projeto, né? E o Lucas que vai contar um pouco para vocês, né? Qual era a posição dele, como que ele jogava lá no Sene, o que ele achava. Ele vai contar bastidores para vocês, como era o Sene. Eu vou contar também. Enfim, a gente vai contar um pouquinho como tudo começou a nossa amizade. Começa aí, meu amigo, como que foi o Sene na sua vida, a sua posição que você jogava, como que você se sentia no clube, o que você via de positivo e de negativo como um jogador de futebol, que a gente pode falar, né? Que a gente teve na prática essa experiência de ser um jogador não profissional, mas quase profissional da base, né? De um clube que era simplesmente o maior, gente. Era o maior clube daqui do estado do Mato Grosso do Sul. Era um clube que revelava jogadores para fora do futebol brasileiro, revelava jogadores para grandes clubes brasileiros, né? Keirson já chegou a passar no Sene, Lucas Leiva já teve uma breve passagem no Sene, um jogador que joga na seleção da Bulgária e joga hoje no futebol europeu aí, que é o Wanderson, já jogou no Sene, enfim, entre outros jogadores. Mas enfim, o Lucas vai estar falando a experiência dele no Sene e depois eu vou falar a minha. Começa aí, parceiro, como que foi tudo aí.
Bom, eu desde pequeno sempre gostei de futebol e muito pequeno, com 6, 7 anos, eu lembro que minha mãe e meus irmãos me levavam para a escolinha aqui do bairro, do Vila Nova. Foi onde começou minha carreira de futebol e tal, aí passando pelo Fraldinha, depois pré-mirim e tal. Aí quando chegou no mirim, eu lembro que um vereador aqui da cidade, o Júnior Coringa, ele pegou e ele estava treinando o Sene, a categoria de base do Sene. E ele já conhecia eu, que eu jogava no Vila Nova e tal, ele gostava do meu estilo de jogo e me convidou para ser lateral no Sene, né? E aí eu fui, tal, fiz os testes lá, consegui passar tudo e tava treinando. E nessa época eu já conhecia o meu amigo Henrique, né? Que ele que fez a ponte para o quê? Conhecer o Felipe que eu conheço hoje. E é engraçado que, tipo assim, hoje eu tenho mais contato com o Felipe do que com o Henrique, entendeu? Aí a gente conheceu lá, pá, não sei o que, conversando e tal. Aí a partir daquele momento a gente pegou uma amizade assim, cara. E eu lembro que ela foi fortalecendo, fortalecendo. A gente jogava bola ali no campinho ali, de frente da casa do Felipe ali. Era mó zoeira, resenha, tal, show de bola. E aí com o tempo a gente foi começando a sair, começando a ir pra balada, não sei o quê. E, cara, coincidentemente ele gostava do Corinthians, eu também. E até hoje estamos aí nessa luta aí, torcendo pro Corinthians, saindo, zoando, sofrendo, mas firme e forte aí na amizade. Bom, eu vou falar brevemente, né? Eu não vou estar falando tudo de mim, porque vai ter um quadro só com eu falando de mim, né? Vai ter um papo de corintiano comigo ainda. Mas o que eu posso resumir para vocês é que minha carreira começou no futsal, como muitos craques começam no futsal. Eu era destaque, né? Desculpa, tá parecendo um pouco arrogante, mas eu era um destaque no futsal, né? Jogava de fixo, né? Jogava sempre pelo meio para defender e armar as jogadas. E eu já tinha afinidade com a bola e tal, já gostava e tudo, né? Tinha potencial, né? Meu falecido avô, infelizmente, não está mais comigo, mas era o que me levava, era o que acreditava em mim e tudo. Enfim, e do futsal, né? Chegou um certo ponto que não dava mais para mim chegar mais longe, né? Então eu cheguei no limite ali do futsal. E aí, né, esse amigo nosso em comum, o Henrique, né, pegou e fez a ponte, né, pra gente estar se conhecendo, né? E ele fez o convite, né? Ele foi na frente para estar treinando no Sene, né, campo, né? E me chamou, né? Que eu falava para ele que eu já tinha chegado no limite ali no futsal, não tinha para onde mais evoluir ali, para onde progredir na carreira. E aí eu fui pro campo, né? Fui pro desafio aí de treinar no campo. E aí no campo, gente, eu conheci o Luca Toni, conheci outros bons jogadores, né? O Luca Toni era lateral esquerdo. Eu jogava em 3 posições, gente. Eu jogava de volante, jogava de meio e jogava de zagueiro. Eu jogava em 3 posições, como meio que se fosse o Kimmich hoje do Bayern de Munique. Enfim. E longe de ser um craque. Nunca fui um craque assim no campo, mas fazia o básico, sabia ali fazer as funções, né, de zagueiro, de volante, de meia, né? E a nossa amizade foi fortalecendo, né? Foi fortalecendo e tal. E aí chegou o ponto que, como eu falei pra vocês no começo aqui do papo de corintiano, né? Que o Sene fechou as portas, infelizmente, né? Reverendo Moon veio se falecer e não deram continuidade à família, né? E aí a amizade entre eu e o Luca Toni continuou a todo vapor, né? Não deixando de ser amigos. Continuamos jogando bola, mas como uma forma mais de lazer, um hobby, né? Uma maneira mais para descontrair mesmo, né? E enfim, né? Cheguei ainda a continuar no campo, a jogar em outro clube, né? Mas isso não vem ao caso agora, vou deixar para estar falando quando for a minha vez de estar fazendo papo de corintiano aí, né? Falando de mim. Mas enfim, e o Luca Toni, desde aí então, né? A gente veio continuando a nossa amizade, né? Veio aí sempre amigos, né? Ainda mais tendo o Corinthians em comum, né? Sendo o nosso clube do coração, né? Bom, meu amigo, vou perguntar para você, cara. Onde você estava? Os principais títulos do Corinthians, né? Não precisa falar todos, mas os que você lembra, pelo menos. Tipo, os brasileiros de 2005, 11, 15 e 17. E também a Libertadores e o Mundial, que são os títulos mais importantes da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Aonde você estava e qual foi o sentimento que você teve, né? Se tem uma história engraçada, se teve aí um bastidor aí legal de contar.
Enfim, queria que você falasse também qual foi o título mais importante para você, assim, mais emblemático, assim, que te marcou. Bom, essa parte é fácil. Eu lembro do meu, tipo assim, meu primeiro título que eu lembro, assim, depois do Mundial, um título que ficou marcado na minha história foi o Brasileiro 2005, que eu tinha o Tevez como ídolo, e o Corinthians foi campeão aquela vez lá, e eu gostei demais. Eu tava na minha avó quando o Corinthians pegou, acho que ele ganhou do Goiás ainda, se eu não me engano, ele foi campeão. Outro título também, só que eu já assisti no restaurante bar que a gente tinha ali aqui no bairro, aqui, né, no La Bombonera, o nome que meu irmão deu pro restaurante. A Copa do Brasil de 2009, que o Ronaldo jogando muito, cara, foi uma época muito boa, que eu consegui ver o Ronaldo no Corinthians, e o Ronaldo para mim é um melhor atacante novo que eu vi jogar, sem sombra de dúvidas. E ele mesmo acima do peso aqui no Brasil, ele deitava. O cara era diferenciado, e aquela Copa do Brasil lá para mim foi muito marcante. Eu lembro também do Brasileirão de 2011, o último jogo contra o Palmeiras, que a gente ganhou, que teve a morte do Sócrates, que ele falou que ele queria morrer num domingo com o Corinthians sendo campeão. E, cara, é coisa do destino. O Corinthians naquele mesmo dia, num domingo, foi campeão brasileiro. São coisas que não é só futebol. É muito mais sentimentos que isso. Não é só de alegria. Eu também vi o Corinthians ser rebaixado em 2007. Foi muito difícil. Eu lembro que eu estava na minha avó. Passei o Brasileirão inteiro de 2008 assistindo via só os melhores momentos e pela rádio, e eu só lembro que eu via tipo assim, o Corinthians é a melhor campanha, já vai subir e tal. E depois, logo que subiu, já contratou o Ronaldo, e depois foi lá, ganhou, depois do Ronaldo foi lá, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Paulista, aí depois ganhou o Brasileiro. Só que não tem como falar que o título mais importante foi a Libertadores. O Mundial foi importante também? Foi. Mas a Libertadores era aquele... tinha piada, né? Porque todos os grandes de São Paulo tinham a Libertadores, todos os principais clubes do Brasil tinham a Libertadores, e o Corinthians, infelizmente, não tinha tradição. Ainda eu acho que não tem ainda, precisa aprender a jogar Libertadores, mas aquele lá foi um ano mágico, que o time encaixou de uma forma. Passamos pelo Santos de Neymar, que o Neymar estava jogando muito naquela época, só que o Corinthians conseguiu anular o Neymar. Aí chegou na final contra o Boca Juniors, Romarinho, como esquecer aquele gol do Romarinho? Eu lembro que eu estava em casa e saí socando o muro da vizinha naquele gol, fiquei louco. E a final mesmo, o jogo no Pacaembu, fui assistir na Praça do Rádio com meu irmão, tal, só corintiano, e foi festa pura. E a do Mundial tem uma história engraçada que eu tava numa festa, era de um sábado pro domingo, o jogo era domingo de manhã, né? E eu bebi um pouquinho a mais, tal, e já era de manhã, e eu sabia que se eu dormisse, eu não ia conseguir acordar pro jogo. Aí o que eu tive que fazer? Ficar acordado das 6 da manhã até o horário do jogo, sem dormir, e fui lá, mas valeu a pena. A gente sofreu, mas conseguimos ser campeão mundial. Sério, 2012 foi um ano mágico, não tem como descrever. Depois aí a gente ganha uma Recopa em cima do São Paulo em 2013. 2015 foi o melhor time que eu vi o Corinthians ter, sim, de futebol bonito, sabe? Eu não conformo como o Corinthians tem. Parece que é azar na Libertadores, porque aquele time conseguiu ser eliminado pelo Guarani do Paraguai e depois ganhou o Brasileiro com folgas, um futebol exuberante. E 2017, o último título brasileiro, né, que eu vou falar, fora os paulistas, que depois ganhou, eu tava numa tabacaria. Tava eu, meu amigo Léo, que o Felipe conhece, o jogo São Paulino. O jogo contra o Fluminense, ele secando e tal, não sei o que. Aí o Corinthians começou perdendo, aí o Jô foi lá e virou o jogo. E foi uma festa total. E, cara, foi tempos bons.
Hoje, infelizmente, a gente tá sofrendo um pouco pelo Corinthians aí, mas se Deus quiser a gente vai em busca aí dessa Copa do Brasil aí. Passamos para as semifinais, né? E tá na hora de a gente ter alegria de novo, né? Desde 2017 ser um título de expressão grande, 19 ganhamos Paulista em cima do São Paulo, mas tá na hora do Corinthians voltar a ser o centro das atenções do futebol brasileiro. O Corinthians é muito grande para ficar meio de tabela, ver se não vai cair, conseguir uma vaguinha na Libertadores e só. Temos que melhorar, mas o espírito corintiano é assim, a gente tem que apoiar quando o time tá bem e quando o time tá mal. Então sempre apoiando o Corinthians, eu e o meu parceiro Felipe aqui, sempre, tudo que sai do Corinthians a gente tá de olho e a gente vive o Corinthians. Se o Corinthians perde, eu fico de mau humor, se o Corinthians ganha, é felicidade, eu já quero beber, já quero fazer tudo. E Corinthians é aquela música, né? Corinthians é minha vida, Corinthians é minha história, Corinthians é meu amor. Bom, por em falar em histórias, né? A gente vai contar algumas, né? Eu e o Lucatoni, né? Começando a falar do começo, né? Eu que sempre tenho as melhores ideias, né? Desculpe a modéstia, né? O Lucatoni até concorda comigo. A gente começou uma tradição ano passado, né? Desde quando o Vitor Pereira chegou, né? Como técnico, né? A gente começou uma tradição nova, né? Vamos fazer um negócio diferente, né? Em vez de assistir na casa do outro, vamos assistir em barzinho, né? Aqui na nossa cidade, Campo Grande, MS. Tem muito barzinho de qualidade, né? Com telão gigantesco, né? Telão parecendo de cinema, né? E aqui é uma cidade muito boa para bar e restaurante, né? E aí eu tive a brilhante ideia. Por que não assistir jogos do Corinthians? Porque a gente, né? Além de ser amantes de futebol, né? A gente adora cinema, adora assistir filme, né? Sempre quando tem um lançamento, um filme de qualidade, a gente vai assistir até de pré-estreia os filmes. Aí eu tive a brilhante ideia. Falei assim... Por que não, parceiro, a gente adotar essa rotina que a gente tem de ver filmes no cinema, ver um Corinthians de um jeito diferente, já que a gente mora longe de São Paulo e é muito caro pra gente pagar passagem de avião, o ingresso e tudo mais. Vamos assistir o Corinthians de um jeito diferente, né? De um jeito assim que a gente possa estar o mais próximo possível de um ambiente de estar na Neoquímica Arena, né? Então aí eu falei assim, vamos pesquisar bares aqui na cidade que proporcione isso pra gente, né? E aí eu tive a brilhante ideia. Achei, parceiro, os lugares perfeitos pra gente assistir. Mostrei pra ele as fotos, mostrei o ambiente e tal. Ele falou, tô dentro, parceiro, vambora. Aí a gente foi ter a nossa primeira estreia, né? Podemos dizer assim, de assistir um Corinthians de um jeito diferente, né? Num bar/restaurante. Né, num lugar chamado Cachaçaria Brasil. Tinha mesinha de sinuca, mesas ali elegantes ali, telão e tal. E aí a gente pegou um jogo que eu nunca esqueço. Corinthians 1, Always Red 1. O Corinthians passou uma vergonha naquele jogo, né? Conseguiu empatar com o Always Red, empatando, né? Com o time reserva do Always Red. Tudo bem. O Corinthians não ganhou, mas também não perdeu. Primeiro jogo aí a gente não perdeu. Aí depois, de lá pra cá, a gente começou a assistir jogos emblemáticos, né? Um Boca Juniors 0, Corinthians 0, tanto a ida e tanto a volta, né? Que vocês já sabem como terminou aquele jogo, Corinthians classificado nos pênaltis com o Cássio brilhando. E depois a gente assistiu um Corinthians 3, Fluminense 0, né? Pela semifinal da Copa do Brasil, né? E aí a gente assistiu o jogo da ida, Flamengo 0, Corinthians 0. Né, que foi aquele jogo na Neoquímica Arena, com a gente garfado, né? Pela arbitragem, né? Assalto, né? Com aquele braço esticado do Léo Pereira que não foi pênalti, enfim. E aí o jogo da volta a gente não assistiu em barzinho, mas assistiu na minha casa e que também não perdemos. Ganhamos aí, ganhamos não, minto, empatamos em 1-1 e levamos para os pênaltis, infelizmente perdemos nos pênaltis, mas um fato curioso é que eu e meu amigo Lucatoni, e contando com hoje também, né, que a gente está gravando esse papo de corintiano logo no dia que o Corinthians classificou para a Copa do Brasil e na semifinal eliminou a América Mineiro e enfrentando o São Paulo, né? A gente nunca perdeu um jogo. Quando a gente assiste o jogo do Corinthians junto, o Corinthians não perde, é impressionante. Ou ele ganha e aí leva para os pênaltis, enfim, ou ele empata. Mas perder nunca. Ele não perde o Corinthians de jeito nenhum. É um negócio curioso,
tem que ser estudado pela NASA, porque não é possível, eu até brinco com o Lucatone aqui, né, parceiro? A gente assiste o jogo do Corinthians, o Corinthians não perde nem que a vaca tussa, não perde, impressionante. E, enfim, esse ano vamos completar 2 anos com essa tradição que a gente criou de assistir ou na casa um do outro o jogo, ou em algum bar/restaurante, né? E aí, falando ainda de outra história, tem uma história emblemática, né? Vocês estão vendo essa mochila do Corinthians aqui? Rapaz, que história, hein? A gente foi assistir Venom 2, olha só, Tempo de Carnificina, no cinema, pré-estreia. Eu só tinha o dinheiro, ó, presta atenção na história, hein? Eu só tinha o dinheiro do Uber. Olha só a história, só tinha o dinheiro do Uber. Não tinha dinheiro pra comprar nada lá, eu tinha que pagar umas contas, enfim. Meu parceiro aqui tava mais de boa, né? Nessa época, né? Não tinha contas pra pagar, né? Diferente de mim. E aí eu falei pra esse meu parceiro aqui, o Lucatone, na época, que eu precisava muito de uma mochila. Porque eu até tinha uma mochila elegante da Adidas, chique e tal, impermeável a água, os caralho a 4. E aí, na época, eu dei a mochila pra um primo meu que precisava muito, né? Na época eu não tava usando muita mochila mesmo, tava lá no guarda-roupa. E aí eu dei pro meu primo, aí eu fiquei sem mochila. Aí justo na época que eu precisava de uma mochila, eu tava sem. Aí eu falei pro meu amigo assim, putz, parceiro, eu tô precisando de uma mochila, cara. Aí olha como que as coisas é engraçadas. Nesse dia, a gente chegou meia hora antes do filme começar, lá no cinema. Aí ele falou assim, ô parceiro, vamos na loja da Centauro? Eu quero dar umas olhadas na camisa do Corinthians, as novas, os lançamentos. Aí eu falei assim, bora lá, né, velho? O que custa olhar, né? Olhar não precisa pagar, não custa nada, né? Aí a gente olhando lá e tal, aí tava essa mochila lá. Parece que tava esperando por mim, entendeu? Aí tava na promoção. R$70 essa mochila aqui. Original, tá? Mas tava na promoção. Aí eu falei, puxa, parceiro, eu precisava dessa mochila aí. Cara, pô, mochila do Corinthians. Mochila que tem espaço pra notebook. Mochila que cabe, pô, um monte de coisa aqui. Cara, ia ajudar muito, hein? Aí eu peguei e falei assim, pena que eu só tenho dinheiro pro Uber, parceiro. Se eu comprar a mochila, eu não vou ter dinheiro pra pagar o Uber da volta, cara, pra te ajudar e tal, pra rachar o Uber, né? Aí ele falou, compra a mochila, parceiro. Compra a mochila porque você tá precisando e eu seguro essa. Você já foi parceiro comigo em várias vezes. E aí eu comprei a mochila do Corinthians aí. Cara, é parceiro mesmo, velho. Você é louco. Parceiro é parceiro, velho. Corinthians é Corinthians, velho. Um ajudando o outro, entendeu? Enfim, parceiro, agora a gente tem que entrar num assunto polêmico, né? Não é só coisas boas e alegrias que a gente tem que falar, né? Cara, o que você tá achando desse atual momento do Corinthians? Por que você acha que o Corinthians tá nessa fase tenebrosa de não ter dinheiro para contratar jogador, de não ganhar título, ficar na fila, ver os rivais ganhando título, o Corinthians sofrendo ano após ano, batendo na trave, faltando, digamos assim, aquele algo a mais para poder chegar no principal objetivo, que é ganhar os grandes títulos, que a gente conseguia ser o protagonista. Por que a gente não é o protagonista mais? Por que a gente tá tão atrás dos rivais assim? Porque era coisa que não acontecia, a gente era referência, a gente era um clube rico, a gente era o clube com o melhor elenco do Brasil, a gente era o elenco que ganhava mundial, batia de frente com os europeus, coisa que não acontece mais hoje. E por que o Corinthians perdeu essa referência? Por que o Corinthians deixou de ser esse protagonista brasileiro? Eu queria saber a sua opinião, meu amigo. Esse daí tem nome e sobrenome, né? Diretoria. Felizmente, a diretoria do Corinthians, que é renovação e transparência, é uma piada. Os caras estão... Não vou negar que, beleza, como é 2009, 2010, 2011, o Corinthians estava bem, tinha um aspecto financeiro bom, contratava grandes jogadores e tal, só que com o tempo foi se perdendo, foi entrando muito empresário, muita maracutaia, coisas que a gente não sabe ainda, e péssimas administrações. Hoje o Corinthians deve R$1 bilhão, entendeu? O Corinthians só não cruzeirou, não está igual um Vasco,
por causa que a torcida é imensa. A torcida carrega esse time nas costas. Que senão, se fosse depender desses dirigentes, a gente tava numa Série B aí e não saía mais. É que o Corinthians é tão grande, que mesmo com tanta bosta que os caras fazem lá, tanta caca, o Corinthians ainda consegue se manter de pé. Agora você imagina, Felipe, se o Corinthians é bem administrado, se o Corinthians tem uma diretoria séria, uma diretoria que não vende jogador a preço de banana, a gente brinca. Hoje eu tava brincando, eu falei, pô, esse Moscardo aí joga muito. Pena que é 2 coxinhas, um pastel. É verdade. Vai embora. O Zenit tá amando. Ó, não pode deixar o Zenit olhar um jogo desse, senão. Vai pro Zenit. Filial, daqui a pouco o Zenit compra o Corinthians inteiro. É muito amadorismo e é muita falcatrua. É o que pode falar. Os caras têm mais de 16 anos no poder. Não pode, gente. Que democracia é essa? Que time do povo é esse? Fala que é um time democrático, 16 anos no poder, chega a eleição, morto vota. Pô, tem alguma coisa de errado aí, cara. Pra mim é isso, cara, porque o Corinthians, mesmo passando tudo isso daí, ó, semifinal de Copa do Brasil, ano passado bateu na final, é um time que dá mídia. Com mesmo todos esses problemas, né? Mesmo todos esses problemas. É um time que, cara, é gigantesco. Não tem como falar, o Corinthians sei o que. Véi, Corinthians, todo mundo fala do Corinthians. Seja pra bem, seja pra mal. Então, o Corinthians hoje ainda não tá pior por causa da sua torcida, que é muito grande. Porque se dependesse desses dirigentes que estão aí agora, o Corinthians já tava numa Série B, numa Série C. Quem garante que ia voltar? Entendeu? É muita contratação errada, é muito empresário, é muita coisa jogada por baixo. Muito amadorismo, né, meu amigo? Muito amadorismo. E infelizmente o Corinthians se perdeu. O Corinthians, que eu achei que ia fazer uma dinastia quando pegou e ganhou a Libertadores, Mundial, tudo. O maior campeão do século chegou a ser, né? O maior campeão do século, só que aí a gente tem que ver Palmeiras, bicampeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão paulista, Copa do Brasil, dinheiro sobrando, Flamengo, entendeu? Protagonizando grandes finais aí, Libertadores, agora o Corinthians não conseguiu nem se classificar para as oitavas. É isso que o Corinthians merece? Não merece, mas infelizmente as más administrações de agora e do passado cobram a conta, entendeu? Enquanto não entrar alguém sério, botar ordem na casa, fechar as torneiras e pagar as contas, para ter credibilidade, porque dinheiro, o Corinthians entra muito dinheiro, é patrocínio, é televisão, é bilheteria, é tudo dá dinheiro pro Corinthians, gente. A marca do Corinthians é muito grande, entendeu? Mas tem que ter alguém sério lá para dirigir esse clube. Não tem que ser amiguinho, não tem que ser o quê, entendeu? É isso, parceiro. Bom, agora eu vou estar fazendo umas perguntas assim, fugindo um pouco agora desse assunto polêmico, né? Porque a gente sabe muito bem o que acontece com o Corinthians, né? Não precisa a gente estar falando toda hora, o tempo todo, né? O torcedor sabe, o torcedor tá por dentro de tudo. Enfim, agora vamos deixar um pouquinho mais descontraída a conversa aqui, né? Um pouquinho mais leve, né? Parceiro, se você fosse fazer um top 10 pra facilitar pra você aí, de jogadores assim que te encantaram, que te marcaram assim no Corinthians, assim, quem que você citaria assim? Não precisa ser de 10º até o primeiro, assim, pode ser aleatório mesmo, assim, jogadores assim que te marcou, assim, que você gostou muito assim de ver jogar, que te encantou ver assim jogar com as coisas. Primeiro nome não tem como fugir, é o Cássio, né? O cara tá aí desde 2012 e até hoje salva nós. Podemos falar que o Cássio é o maior ídolo do Corinthians? Pra mim é. Eu acho que pra maioria também, o Cássio Outro grande jogador que eu vi foi o Sheik.
Sheik pra mim é um grande ídolo. Um jogador que eu acho que deveria foi importante, mas não se tornou ídolo por ingratidão e por ser mercenário, foi o Guerreiro. Porque ele tinha tudo para ser um ídolo do Corinthians, mas não foi. Pra mim, tem vários. Ó, Cássio, o Sheik, o Danilo, o próprio Fábio Santos. Tá fazendo hora extra? Tá. Mas tem uma história linda no Corinthians. O Ralf. Teve sua importância o Fábio Santos, né? Seus momentos, sim. Né? O Fagner, pra mim, é o maior lateral direito do Corinthians. Entendeu? Falam-se muito, eu não vi jogar, mas falam-se muito do Gamarra, do Rincon, do Neto, entendeu? O próprio Vampeta, né? Que Vampeta, além de comentar muito bem sobre o Corinthians... Quem eu vi jogar mesmo, ali eu falo do Danilo, o próprio Renato Augusto, aí você coloca aí também o Ronaldo, que eu sou um fã incondicional do Ronaldo, então não tem como deixar ele fora. Eu desde Real Madrid, hein? Amava o Ronaldo, hein? Já gostava. Então o Ronaldo não tem como ficar fora. O Jadson pra mim também marcou muito, entendeu? Falei quantos aqui? Ixi. Cara, que cada campeonato você... Mas pra mim os principais ali Cássio, Sheik. 2 aí. Sheik, vamos colocar mais um aí. Chicão, né, velho? O Chicão também, boa. Lembrou do Chicão. O Fagner mesmo. Ralf, velho. Paulinho, Ralf, mesmo Paulinho ter sido um mercenário. Ralf, Paulinho, são jogadores que, tipo assim, vão ficar na minha memória pra sempre, porque eles participaram do título, pra mim, mais difícil, mais importante pra mim, foi a Libertadores, que tinha aquela brincadeira igual hoje tem com o Palmeiras não tem Mundial. Na época só no PlayStation, né? Na época era o Corinthians não tinha Libertadores, então a gente sofria bullying de todas as formas. Então, pra mim, Cássio, Sheik, Ralf, Danilo, Chicão, Paulinho, Ronaldo, o Jorge Henrique, Edson participou daquela campanha. Pra mim são jogadores sim que vão ficar marcados pra sempre na minha história. Bom, agora eu vou estar entrando num assunto assim que não tem muito a ver com o jogador, mas tem a ver com o Corinthians total. Cara, camisas, velho, né? Inclusive você tá usando uma muito bonita, né? Que é a comemorativa homenagem ao Mundial de 2012 do Japão, né? Que é bem emblemático, né? Não tem como a gente não falar do Mundial de 2012. Pra você, cara, eu vou te perguntar quais são as 3 camisas mais bonitas que você acha que o Corinthians lançou assim e 3 feias do Corinthians, assim. Começando das mais bonitas, qual que você acha que é as mais bonitas? Bom, a do ano passado, pra mim, é uma camisa muito bonita. Qual? A branca com os tracinhos dourado. Eu tenho ela aqui, inclusive. Pra mim, ela é muito bonita. Bonita. Tem uma camisa do Corinthians de 2006, que ela era preta e dourada também. Pra mim é muito linda, muito linda. E outra camisa que eu acho muito bonita de 2005, que tem o patrocínio da Samsung. Assim, pra mim são as 3. Agora, camisa tipo, não é feia, mas eu já sei qual que você vai falar, vamos ver se é a mesma que a minha, vamos ver. Aquela vermelha que tem o São Jorge. Pra mim. Eu acho essa linda, parceiro. Agora eu não você acho. Polêmico, eu acho linda. Eu esqueci de uma camisa aqui que eu esqueci de falar. A do Ayrton Senna, eu acho linda. Linda. Agora, a do... Não acho feia, mas eu não curti. Nossa, eu amei aquela camisa, velho. Do São Jorge. Eu amo o aquela camisa do Corinthians que tá toda... Tem as fotinhas dos torcedores. Sei. Pra mim, eu também não curti. Achei paia essa aí. E uma camisa também que eu não curti foi o Corinthians... aquela terceira camisa, o Corinthians de azul. Sabe? O uniforme azul. Qual azul? Teve 2 azul. Que teve da época do Pato. Ah, tá. Ela eu não curtia. Pô, parceiro, mas você esqueceu de falar a camisa mais horrível que o Corinthians criou. Qual? A marrom. A marrom? Marrom, cor de bosta. Aquela marrom com um detalhe azul, com uma cruz assim que a gente tomou goleada de 5 ao Flamengo. A camisa mais horrível que o Corinthians criou, aquela Verdade. Marrom. Deu uma zica aquela camisa que o Corinthians só usou uma vez, depois nunca mais, velho. Horrível. Camisa horrível, cara.
Mas enfim, pessoal. Bom, agora a gente vai estar encaminhando aqui o fim do Papo de Corintiano com a melhor parte, né, do Papo de Corintiano, que é montando o melhor time do Corinthians que a gente viu jogar. Bom, a gente vai fazer uma dinâmica diferente agora. O que a gente vai fazer? Eu vou estar perguntando pro Lucas qual que é o time titular dele, os melhores que ele já viu jogar, só que assim, é um de cada vez, né? Por exemplo, eu vou ceder pro Lucas, o convidado, pra estar falando. Por exemplo, eu vou estar falando assim, goleiro, aí ele vai falar um. Aí, por exemplo, lateral, eu vou falar outro. Entendeu? Aí não pode ser igual, entendeu? Não pode ser nenhum jogador igual, tem que ser tudo diferente, entendeu? Enfim. Bom, vamos lá. Vocês vão entender um pouco da dinâmica que a gente fazendo, vocês vão entender, tá? Para ser diferente de todos os quadros aqui que a gente já fez aqui com os outros convidados. Bom, você bonzinho, você gentil aqui com você. Goleiro, qual o melhor que você viu jogar? Aí é mamão com açúcar, né? Cássio. Bom, já que ele escolheu o Cássio, que é o meu maior ídolo também, assim como ele considera, né? Felipe, o meu xará, inclusive. Vou de Felipe. E, bom, você escolheu o goleiro, né? E agora é minha vez escolher o lateral. Fagner. Agora eu vou colocar ele numa sinuca de bico agora. Fagner, pra mim, é o melhor lateral direito que eu já vi jogar. E você? Eu vou colocar aí... Já que você escolheu o Fábio, vou colocar o Alessandro, né? É o menos pior, podemos dizer assim, né? Bom, agora é a sua vez. Zagueiro pela direita ali, que joga pela direita. Eu não sei que posição que jogava, mas eu vou de Gamarra. Gamarra. Bom, eu vou de Chicão, né, velho? Chicão é o cara aí que eu vi jogar, que eu vi simplesmente ser o cara na zaga do Corinthians, né? Enfim. Aí não tem como, né? Pra mim o maior que eu vi jogar aí, o Chicão. Zagueiro pela esquerda agora, pra fazer dupla com o Gamarra aí. Pela esquerda? É. Vou colocar o... Tem uns bons aí, hein? Tem uns bons aí, hein? Vou colocar o... Rapaz... Você escolheu o Felipe? Não escolhi. Não. Felipe, eu escolhi o goleiro. Colocar o... Não, Felipe não. Quem que jogava ali pela... Colocar o... Eu sei que não joga ali, mas eu vou colocar o Gil de 2015. Boa, Gil de 2015. Pô, parceiro, você esqueceu dois zagueiros aí e tal, que foi o Leandro Castan e o Balbuena de 2017, hein? Eu vou de Leandro Castan. Vou com a dupla campeã aí de 2012 da Libertadores aí. Da América aí, com a melhor defesa aí, tomando só 4 gols na competição inteira, sendo invicto campeão da Libertadores aí. Bom, o Lucas escolheu Gamarra e qual foi? Gil de 2015, não esse de agora, de 2015. Eu escolhi Chicão e Castan. Bom, agora é minha vez, lateral esquerdo, né? Você escolheu o primeiro o zagueiro pela esquerda. Guilherme Arana, né? Lateral, né? Melhor lateral que eu vi jogar no Corinthians. Saudades do Arana, inclusive. E você? Não teve uma passagem muito brilhante no Corinthians, mas também era meu ídolo, meu ídolo, né? Que o maior lateral esquerdo que eu vi jogar, Roberto Carlos. Roberto Carlos aí, pô, brabo, hein? Brabíssimo. Bom, vamos agora para volantes, né? Volantes, como eu comecei na lateral, sua vez. Quem que é o volante ali, cano de guarda ali? Ralf. Putz, só o que eu ia falar, velho. Bom, ele foi de Ralf, eu vou de Christian. O Christian que 2009 era brabíssimo. Eu vou de Christian aí, de primeiro volante aí. O cara jogava demais aí. Christian. Agora é minha vez, né? Ele começou de volante, segundo volante. Vou de Paulinho, velho. Paulinho de 2012, hein? Não de agora. Paulinho de 2012, brabíssimo aí. Um dos que ajudou o Corinthians a ser campeão aí de várias competições aí, principais títulos aí, Libertadores, Brasileiro aí, Mundial, enfim. Paulinho aí, segundo volante para fazer a dupla com o Ralf. Vampeta, uma boa aí, Vampeta, hein? Agora, como eu comecei segundo volante, você começa o meia ali, o cara toque me voe ali, na meiuca ali, o meu armador clássico, camisa 10 ali. Eu vou de Jadson. Bom, cara, agora a minha dúvida não é nem dificuldade para saber
o que sobrou é de menos pior, mas sim de qualidade, né? Bom, você tem um Renato, você tem um Douglas, você tem um Danilo. Complicado, hein? Mas eu vou de Danilo. Danilo pra mim me encantava, cara. Era o falso lento, né? Que a gente poderia falar. Danilo ganhou tudo com o Corinthians aí, simplesmente aí, né? Encantava aí o torcedor, né? Era o Zidanilo, né? O querido Zidanilo aí. Danilo vai fechar a minha meiuca aí. Bom, você começou no meio, então eu começo na ponta esquerda, né? Emerson Sheik, pra mim, brabíssimo, cara. Esse cara nasceu pra jogar no Corinthians. O cara nos deu a Libertadores também da América, né? Um dos responsáveis de meter aqueles 2 gols no Boca Juniors, né? No jogo da volta no Pacaembu, né? Sheik aí pra mim é o cara da ponta esquerda aí pra abrir meu ataque. E você? Edilson Capetinha. Edilson Capetinha, jogou muito também, cara. Infelizmente, né? Eu era um cara que ainda tava naquela dúvida, né? De que time torcer nessa época, né? Mas você pegando na internet os lances do Edilson, você é louco, o cara jogava muito, né? Não é à toa, chamado de Capetinha, né? Infernizava a zaga adversária. Bom, agora vamos pra ponta direita, né? Que a gente tá fazendo um 4-3-3 aqui, né? Time ofensivo do Corinthians, né? Bom, eu comecei com o Sheik, então é sua vez. Quem é o seu ponta direita aí no time aí do ataque? Eu vou colocar um cara que tem a cara do Corinthians. Não é muito lembrado, mas eu lembro e eu gostava muito, admirava. Poucos vão lembrar. Jorge Henrique. Vamos, até eu vou aplaudir porque eu escolheria Jorge Henrique. O Jorge Henrique ele teve um papel, gente, fundamental nas conquistas do Corinthians que pouca gente reconhece e se lembra. Que é um papel tático, gente. É um papel que eu sempre falo. Que é um papel de marcar a subida do lateral, do atacante adversário. Ele tinha um papel fundamental, ainda ajudava com assistências, com gols. Ele era um jogador completo ali no lado direito. Então, boa escolha, parceiro. Até eu vou aplaudir. Bom, do lado direito ali, eu vou escolher um cara que eu amo o futebol dele. Tudo bem que ele ficou pouco tempo no Corinthians, é verdade. Ele é um cara ali que não teve uma oportunidade de ficar muitos anos. Tá? Posso dar falar a primeira letra dele para ver se Pode. N? N? Não? É M. Então M. quem que é? Malcom. Eu vou falar para vocês o porquê do Malcom. Bom, o Malcom era um jovem tão talentoso que simplesmente ele assim que subiu no profissional, ele já foi campeão brasileiro. Sendo titular, sendo um dos destaques daquela equipe no ataque, sendo um cara que simplesmente chegou a jogar no Barcelona e o Messi levantou do seu assento ali na arquibancada para aplaudir de pé o Malcom jogar. Então assim, o Malcom, gente, eu sonho muito em ver ele voltar a jogar com a camisa do Corinthians. É um moleque, olha, diferenciado, cara. Olha, eu posso ser exagerado, mas depois do Jorge Henrique, pra mim, foi o melhor ponta direita que o Corinthians já teve. O Malcom aí, cara. E tá brilhando com a camisa do Zenit. Espero um dia ver esse moleque voltar pro Corinthians aí. Que esse moleque me encantou. Cara, foi peça fundamental naquele Corinthians de 2015. Bom, você escolheu o Jorge Henrique. Agora eu vou escolher o centroavante, né? Bom, agora eu vou te colocar uma sinuca de bico, né? Ronaldo Fenômeno, né? Não tem como, né? Ronaldo mesmo acima do peso, mesmo gordo, mesmo, enfim, com várias lesões, mas Ronaldo é Ronaldo, velho. O Ronaldo, gente, assim, ele não só foi importante dentro de campo, como fora de campo, principalmente. Ele foi o cara que deu as ideias ali pra diretoria, que tinha que ter um centro de treinamento decente, entendeu? Que o Corinthians não poderia jamais ter a estrutura que tinha, entendeu? Era vergonhoso as instalações do Corinthians. Então assim, o Ronaldo deu ideias para expandir o marketing do Corinthians, ele trouxe marketing, ele deu ideias para trazer mais patrocínios, para investir mais em infraestrutura dentro do clube ali, centro de treinamento e tudo mais. O Corinthians é o que é hoje em questão de estrutura graças ao Ronaldo, cara. E fora os títulos que ele trouxe aí, Copa do Brasil aí, Paulistão. Você tá maluco, velho. O Ronaldo aí revolucionou, engrandeceu o Corinthians, então não preciso falar mais nada, né? Resumir bem aí o que foi Ronaldo Fenômeno aí. Com a camisa do Corinthians aí, brabíssimo. O melhor centroavante que eu já vi na minha vida aí. E, graças a Deus, fez parte do meu Real Madrid, clube do meu coração lá da Europa lá.
E agora, você aí, centroavante aí pra finalizar seu time. Pra mim... Tem técnico ainda, hein? Tem o técnico, mas o técnico acho que... Todo mundo sabe quem vai ser, mas... E você que vai escolher ainda primeiro, hein? Eu vou colocar o cara que exatamente não é um 9, mas é muito goleador. E se encaminha pra ser ídolo do Corinthians. Roger Guedes. Roger Guedes, boa escolha, hein? Boa escolha. Bom, aí técnico, né? Meu parceiro aqui vai escolher primeiro. Já até sei quem que vai escolher, né? Vai me colocar numa sinuca de bico agora. Senhor Adenor Bach. O vulgo Tite. Não tem como, né, gente? É o maior técnico da história do Corinthians, né? Fez cagada na seleção? É verdade, fez. Mas no Corinthians, o Corinthians que a gente tá falando aqui, o cara não fez cagada. Você liga mais pro Corinthians ou pra seleção, parceiro? Eu ligo mais pro Corinthians, claro. Lógico. Então, tô nem aí pra seleção brasileira. Eu quero o meu Corinthians campeão seleção. Tô nem aí. Bom, você me colocou numa sinuca de bico, mas eu vou sair dessa sinuca de bico aí, cara. Eu vou colocar um técnico que, ó, engraçado. A gente vai contar daqui a pouco um bastidor aqui engraçado desse sujeito. Bom, você escolheu o Adenor Bach, o Tite, eu vou escolher Mano Menezes. Bom, chega a ser até controverso escolher o Mano Menezes. Por quê? Por vários fatores. Porque eu tô escalando um time super ofensivo, que o Mano Menezes é retranqueiro. E que eu falei umas certas declarações aí do Mano, que o meu amigo aqui vai contar aqui, que vai me colocar numa saia justa, mas enfim. Mano Menezes, né, cara? Depois do Tite, acho que foi o maior aí, acho que foi um cara muito importante. Foi um cara que ajudou a reconstruir o Corinthians pro próprio Tite, diga-se de passagem. Antes do próprio Tite ganhou títulos importantes, né? Até de Copa do Brasil. Ele sai em 2010... O Corinthians era líder do campeonato. Sim. E se ele não saísse, provavelmente o Corinthians teria sido campeão brasileiro de 2010. Sim, com certeza, falou tudo. É um cara que pegou o Corinthians na Série B, sim, ganhou Copa do Brasil, sim, ganhou o Paulista e estava se encaminhando para um brasileiro e foi pra seleção brasileira, pô. Com certeza. A gente escolheu aqui dois técnicos que foram pra seleção, gente, né? Bom, agora o meu parceiro vai contar os bastidores aí que eu falei do Mano Menezes, aí pode falar, hein? Não, quando o Corinthians estava sem técnico, estava especulando o Mano, né? E meu parceiro Felipe aqui não gostou muito da escolha e tal, falou que já não estava fazendo um bom trabalho, não sei o que e tal, desceu a lenha no Mano. Passou 2 meses, Inter classificado na Libertadores, Inter bem no Campeonato Brasileiro. Quem foi pegar e falar bem do Mano Menezes? Ele mesmo. Só que aí eu tive que ir lá atrás e falar assim, pô, mas você, quando o Corinthians quis, você tava descendo a lenha nele. Aí ele falou assim, não, realmente, eu me equivoquei e tal. E ele é humilde para admitir quando ele tá errado e tal. Mas é situações que, tipo assim, uma hora o técnico tá bem, outra hora ele tá mal. Mas na hora ali ele não queria o Mano e eu achei engraçado que depois de 2 meses ele tava elogiando. Aí eu falei assim, pô, aí não tem uma lógica, né? Mas esse foi o bastidor aí, e aí ficou até sem graça, mas isso verdade mesmo. É verdade, isso é pura verdade, gente. Eu primeiro critiquei muito o Mano Menezes, né? Falando na ocasião que, técnico ultrapassado, né? Enfim, não tem que voltar pro Corinthians mais e tal. Mas temos que admitir que ele faz milagres naquele time do Inter, cara. Super limitado aquele time do Inter. Enfim, aí depois voltei atrás e falei, não, quer saber? Errei, velho, me equivoquei e tal. Poderia ser uma boa no Corinthians sim e tal. Mas enfim. Bom, pra gente finalizar o papo de corintiano de hoje, né? A gente vai estar agora falando, né, digamos assim, projeções, né? O que a gente espera desse Corinthians pra esse ano de 2023, né? Perguntando, é claro, né? Primeiro pro convidado, depois eu vou estar dando minha opinião. Falando aí o que eu espero do Corinthians. Parceiro, o que você tá achando do Corinthians de 2023? Estamos na semifinal da Copa do Brasil. Podemos até, quem sabe, chegar longe também na Sul-Americana, por que não? E quem sabe aí um G6, G8 aí de brasileiro aí. O que você tá achando aí do Corinthians aí, Luxemburgo, contratação de Rojas, o que você viu da Copa do Brasil aí, né? No momento desse vídeo, assistimos o jogo contra o América Mineiro, né? Estamos classificados para a semifinal para enfrentar o São Paulo. Você acredita que a gente pode ganhar essa Copa do Brasil, ganhar, quem sabe, uma Sul-Americana, ou pelo menos chegar longe? E chegar pelo menos no G6, G8 do brasileiro? O que você tem a dizer do Corinthians em 2023? O que você espera? Bom, eu comecei o ano muito empolgado, né? Antes do Judas sair,
Aí depois confirmou a saída dele e tal. Eu tava na expectativa do Corinthians trazer um técnico de nome, um nome para chegar firme no elenco. Igual muita gente criticava o Vitor Pereira, não sei o que, mas o time pelo menos jogava bola. Quando o Lázaro foi efetivado, eu já meio que dei uma desanimada, porque o Corinthians não estava jogando bem. Aí quando deu tendências de o Corinthians começar a apresentar um futebol melhor, sem o Renato Augusto o time não funcionou, o Lázaro ficou perdido e aí começou o festival de treinador, né? Colocou o Danilo, depois veio o Cuca, que a lacração tirou ele, treinou todos os times do Brasil aí, mas no Corinthians não pode, né? Um time que é democrático, não sei aonde, a lacração, e aí veio o Luxemburgo. Para mim, antes do jogo, quando o Luxemburgo chegou, eu estava numa situação bem, estava preocupado. Eu ainda estou preocupado, eu acho que o Corinthians ainda tem que se distanciar mais dessa zona de rebaixamento. E por que não sonhar com a Copa do Brasil? Pega um São Paulo, que é um clássico, mas a gente sabe que a gente tem um histórico bom contra os caras e é jogo da vida, tem que dar a vida, tem que ganhar. E na final, possivelmente, pegar um Flamengo, não menosprezando o Grêmio, mas ter uma revanche com o Flamengo e beliscar essa Copa do Brasil aí, né? Beliscar na Copa do Brasil pode ficar em 15º, 14º, tanto faz. Agora, se não ganhar nenhum título, para mim a obrigação é G6, entendeu? O Corinthians tem bola para pegar G6, só que hoje jogou bem, beleza, mas aí o próximo jogo é um time que não tem constância. Um jogo joga bem, outro jogo joga mal. Parece que os caras só jogam quando quer, entendeu? E eu não estou muito animado com o Luxemburgo, mas infelizmente os resultados estão mantendo lá. Espero que ele consiga evoluir. Gostei muito do Matias Rojas. E falar da Sul-Americana agora, para mim, deixar a Sul-Americana em terceiro plano, se for passando, aí dá uma importância a mais. Mas por enquanto, foco total no Brasileirão, para somar pontos, para se distanciar de vez da zona de rebaixamento e focar na Copa do Brasil para tentar esse título aí. É isso, cara. Acho que o Luca Toni resumiu bem, né? Eu acho que o foco total é a Copa do Brasil, paga mais, tem mais prestígio que a Sul-Americana, com todo respeito a quem defende a ideia do Corinthians focar na Sul-Americana, eu discordo. Eu acho que a Sul-Americana paga menos grana, é um torneio de menos prestígio e tudo mais. Vocês já conhecem minha opinião, sabem bem do que eu tô falando. Então assim, pessoal, com certeza o foco eu acho que é o brasileiro, pra gente não cair no brasileiro, né? Pelo menos ali se manter na primeira divisão e quem sabe pegar um G8 ou G6. E por que não sonhar com essa Copa do Brasil? Já estamos na semi, somos os atuais vice-campeões da Copa do Brasil. Pra quem não sabe e pra quem não se lembra, né? E por que não, velho, ganhar essa Copa do Brasil? Que vai garantir não só a classificação para a próxima Copa do Brasil e também para Libertadores, né? Eu acho que é um torneio aí importante, que o Corinthians já bateu na trave ano passado. E por que não, né, ter a revanche com o Flamengo, ou que seja, que venha o Grêmio também. Enfim, a gente ganhar essa Copa do Brasil, que é um torneio que paga bem, de prestígio e tudo mais, e vai nos qualificar para torneios importantes do ano que vem. E sobre o Luxemburgo, cara, eu acho assim, que o Luxemburgo é um cara assim, inconstante, podemos dizer assim. Uma hora ele vai bem, uma hora ele surpreende, uma hora ele vai mal, uma hora ele tem sorte, enfim. Não dá para se saber, não dá para se esperar o que o Luxemburgo vai aprontar, vai nos reservar. Enfim, estamos entregues ao destino, né? À sorte, né? Enfim, mas vamos ter que apoiar, né? Porque agora, com certeza, o Luxemburgo não cai mais com essa classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Agora é torcer aí pro Corinthians, quem sabe, pelo menos pegar uma final novamente de Copa do Brasil. E por que não alçar voos maiores aí no Brasileirão e quem sabe, né, para quem defende a ideia do Corinthians na Sul-Americana, né, chegar aí longe ou quem sabe até ser campeão. Enfim, é isso. Bom, meu amigo, prazerzaço fazer esse papo de corintiano com você. E é isso, pessoal. Se inscreve no canal Fiel Timão, deixa seu like, seja inscrito do canal, que é muito importante. A gente passou da marca dos 500 inscritos.
Muito obrigado, gente. Olha, de verdade, eu comemorei bastante essa marca aí. Eu nunca imaginei que ia ter mais de 500 inscritos me acompanhando, né? Uma pessoa desconhecida aí, né? Falar de Corinthians aí, enfim. Mas conto com vocês para continuar fortalecendo, deixando seu like e ser inscrito do canal, né? Se inscrevendo no canal para aqueles que são novos, né? Que vão ver os conteúdos aqui. E é isso, pessoal. Esse foi um papo de corintiano. Espero que vocês tenham gostado aí. E é isso, pessoal. Até a próxima e vai Corinthians. É isso. Até mais.